turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bia, regente do 5º ano, e estarei trabalhando com vocês a aula de língua portuguesa. Então, na nossa aula passada, na nossa aula anterior, nós falamos sobre os substantivos. Substantivos são palavras que nomeiam os elementos. Nós falamos sobre 4 tipos de substantivo: próprio, comum, concreto e abstrato. Lembre-se que o substantivo próprio, ele inicia com letra maiúscula e ele vai nomear seres de uma mesma espécie. Seu nome, nome da escola. Substantivo comum, ele vai iniciar com letra minúscula e ele vai nomear seres de qualquer espécie. Mesa, bola, cadeira. Já o substantivo concreto, ele vai nomear elementos de existência própria, real ou imaginária. Aí nós temos Brasil, nós temos ar. E o substantivo abstrato, ele vai nomear palavras como sentimentos, ações, estado. E aí nós temos o caso de saudade, amor. Eles não existem por si só, eles não existem sozinhos. Eles precisam de alguém para existir. Então, esses foram os 4 primeiros tipos de substantivos que nós já falamos. E, assim, hoje nós iremos falar sobre outros 3 tipos de substantivos. O substantivo coletivo, substantivo primitivo e o substantivo derivado. Então, nós vamos começar pelo primitivo e depois pelo derivado. Substantivo primitivo são palavras que não se originam de nenhuma outra. Então, nós temos assim, chuva, pedra, flor. São palavras que não tem nenhuma outra para se originar. Já no substantivo derivado, ele tem uma palavra. Então, ele vai se originar de uma outra que já existe. É o caso de pedraria, pedreira. Então, essas palavras se originaram da palavra pedra. Floricultura, florista, se originaram da palavra flor. Chuvisco, chuvarada, se originaram da palavra chuva. Então, lembrando, substantivo primitivo, ele não se origina de nenhuma palavra. E o substantivo derivado, ele vai se originar de uma outra palavra. E aí nós temos o substantivo coletivo. O substantivo coletivo, ele é um substantivo comum e mesmo que esteja no singular, ele vai designar elementos de conjunto, vai designar conjunto de elementos de uma espécie. É o caso quando eu falo de molho. O substantivo coletivo, quando eu falo molho, ele é um molho não da gente fazer a comida, ele é um molho de chaves. Quando eu falo biblioteca, biblioteca eu lembro que nela tem livros, então biblioteca de livros. Quando eu falo de alcateia, eu lembro de lobos, então alcateia de lobos. Então eu tenho hoje esses outros 3 substantivos: primitivo, derivado e o coletivo. Nós ainda iremos aprender outros substantivos. Na aula passada, eu mostrei para vocês, solicitei que realizassem a primeira atividade. Alguns tiveram dificuldade, não entenderam. Então, hoje eu irei falar com vocês.
Eu mostrei para vocês e pedi para que fizessem essa primeira atividade aqui. Ela é do substantivo próprio ou comum. Pois bem, vocês receberam essa atividade, mas dessa forma. Então, quando vocês receberam esse bloco de atividades, elas estavam, mas não juntinhas, elas estavam em ordens separadas. Então, essa minha folha é esta aqui, e a minha outra folha, ela se encontra logo depois. O que vocês terão que fazer? Para aqueles que ainda não realizaram, vocês podem fazer agora. Para quem já realizou, parabéns pela atividade realizada. Vocês irão recortar as peças dessa atividade. Vocês irão recortar cada pedaço e reservar, ou seja, deixar no cantinho. Nessa daqui, vocês irão dividir os dois retângulos. Por quê? Eu havia falado que as palavras que tem nela, né, logo em seguida, no quadro abaixo, vocês terão que recortar para classificá-las. Como que nós vamos classificá-las? Separando quem são os substantivos próprios e os substantivos comuns. Lembre-se, o substantivo próprio vai dar nome a um ser de uma mesma espécie, escrito com letra maiúscula. E o comum vai dar nomes a elementos de qualquer espécie, letra minúscula. E vocês irão recortar cada palavrinha e classificar. Quando vocês terminarem essa atividade, pode colar no caderno. Ah, eu não colei. Agora você pode colar também. Ah, eu já fiz e já colei. Beleza. Posso pintar? Também. Fica até algo bem mais bonitinho. Então, no seu caderno, você vai escrever o cabeçalho, colocar a data e vai colar os papeizinhos que você já recortou. E vai ficar dessa forma. Substantivo próprio. Então, quando você levanta a aba dessa atividade, vai aparecer os nomes próprios, aqueles que são escritas com letra maiúscula, que classificam um elemento de uma espécie. Então, aqui eu tenho Brasília, Espanha, Pernambuco, Jussara, Sérgio, Rosana, Adidas, Nestlé e Carrefour. Quanto ao substantivo comum, eu tenho menina, homem, tênis, mercado, cidade, país, leite, bolacha e iogurte. Aí vai surgir aquela dúvida assim, nossa, o meu não está na mesma ordem, tem problema? Não, cada um vai colar as suas palavras e não precisa estar na mesma ordem que eu falei. Detalhe, quando vocês realizarem a atividade, faça com cuidado, com carinho e muito capricho. Então, você vai colar no seu caderno e assim como essa atividade, você também poderá copiar, que eu sei que aí vão gostar, porque vão usar as canetas que sempre gostam. Então, vocês irão copiar os slides. Por que copiar? Porque é uma forma de você revisar, fixar o que você está aprendendo. Então, você pode copiar. Lembre-se de usar a sua caneta preta para cópia. Ah, eu posso usar as minhas canetas coloridas? Lembre-se. Para os meus alunos, eles já sabem que eu já pedi para eles evitarem alguns tipos de caneta. As canetas de tom pastéis
e as estabilos e a em gel. Por quê? Porque quando você erra, fica mais complicado para você apagar. E as de tom claro, nem sempre a gente consegue enxergar. Então você irá copiar. É uma forma de você fixar o que você aprendeu naquele dia. Então hoje nós revisamos os substantivos que já havíamos falado, próprio, comum, concreto e abstrato, e falamos sobre o coletivo, o primitivo e o derivado. Espero que vocês tenham entendido. Além disso, nós falamos também sobre, em um outro momento, sobre a crônica. O que vem a ser a crônica, né? Crônica é uma narrativa que precisa de personagem, que é a pessoa que está participando da história, precisa de um narrador, né? Tem um narrador, porque como é conversa, vai ter a conversa dos personagens, a gente sabe que vai ter uso dos sinais de pontuação, como travessão e os outros sinais, né? Tem um narrador para nossa história, tem onde e quando aconteceu, que é o espaço e o tempo e a ação daquela história toda, daquela narrativa. E também nós temos algumas partes ou momento da nossa crônica, que é a situação inicial, que depois vem a minha complicação da história, o clímax, que é o momento de maior tensão, e o desfecho, que foi isso que nós falamos da vez passada. E aí nós usamos até uma atividade que eu, conversando com as professoras Andréia e com a professora Janete, elas me avisaram que vocês já haviam feito e os meus alunos também. Nós chegamos até a corrigir essa atividade do livro. Para aqueles que não realizaram a correção, agora seria algo bem importante de fazer. Por quê? Porque só assim você irá lembrar um pouco da história que já foi falada, né? Eu até comentei da história, que é de um cliente que vai até um certo lugar para comprar um produto, ele esquece o nome desse produto e aí ele tenta explicar de várias formas para o vendedor, fala, mas não chega a citar o nome porque ele esqueceu completamente e ele fica nervoso, pede para chamar para chamar o gerente. E cada vez que vai se passando, o vendedor, ele tenta amenizar aquela situação até que ele chega um determinado momento que ele vai juntando todas as informações do cliente e descobre o que o cliente queria comprar. E logo em seguida vem a realização da atividade, que foi da página 46 até a 56. E aí nós temos assim: quais são os personagens dessa história? Aí vocês deveriam ter respondido que é o comprador, o cliente ou o vendedor. Qual é o assunto dessa história? É o comprador, né, que ele esquece o nome do produto que ele deseja comprar. Aí tem: em que lugar ou espaço estão os personagens? Eles estão em uma loja. Os fatos de uma história acontecem em um tempo. Aí tem para você marcar a alternativa que melhor indica o tempo em que os fatos acontecem. Ou seja, a resposta correta é a duração de uma conversa. Na página 50, nós ainda continuamos com a atividade, que é para reler o início da crônica e aí para marcar a alternativa que completa adequadamente a afirmação. E aí tem: o início da crônica é contado por um narrador. Esse narrador conta o que acontece na história como se falasse com o leitor da crônica. Em um momento da crônica, o comprador diz:
a palavra me escapou por completo. O que significa essa expressão? E aí você vai escrever da sua maneira. O que é escapou por completo? Que esqueceu, que não se lembra. Então tem várias respostas para isso daí. Isso daí é algo pessoal. Depois você tem que reler um trecho, né, que tem no seu livro. E aí aparece assim: que outra forma de comunicação, outra linguagem o comprador usou para ser entendido pelo vendedor? A linguagem gestual ou linguagem de gestos, que vai ser a mesma coisa. A questão número 8 tem: ao perceber que o comprador não consegue descrever o que quer, o vendedor pede a ele que desenhe, que faça um desenho. Depois você tem que copiar da crônica pelo menos uma pergunta do vendedor que facilitou a explicação. Ele fala: é de metal? Ele se move. Então, quando você for copiar, você use as aspas, porque é uma fala de uma pessoa do texto. Na página 52, nós temos para marcar um X nas alternativas que melhor se refere a cada parte, ou seja, da crônica. Situação inicial: um comprador entra em uma loja. Complicação: o comprador não consegue comunicar o que quer comprar. O clímax: o comprador quer chamar o gerente. Clímax aqui, quando ele chama o gerente, porque é o de maior tensão. Ele já estava tão desesperado que ele não conseguia ser entendido pelo vendedor, que é a parte de maior tensão da história. E o desfecho foi: o vendedor fala a palavra e faz o comprador lembrar-se do que ele queria comprar. Na página 53, nós temos, com exceção do primeiro parágrafo, todos os outros são iniciados e terminados pelo sinal de aspas. O que as aspas indicam nessa crônica? Tem as aspas, marcam as falas de cada um dos personagens. Na 2, a crônica que você leu foi construída pelo diálogo entre dois personagens, vendedor e comprador. Que fato dificultou o sucesso dessa comunicação? O fato do comprador, do cliente, ter esquecido o nome do produto. Na 3, nós temos, na letra A, nas falas do comprador, que mostra que ele se expressa de modo mais informal e mais espontâneo. É que ele fala: olha, certo, assim. E na B, o que revela que a fala do vendedor é mais informal, quando fica assim: senhor, pois não. Ele fica o tempo todo dessa forma. Na 54, nós temos para descrever e representar as características, as qualidades de algo de modo que uma imagem seja construída sobre o que está sendo descrito. Aí tem para reler um trecho. Na letra A, escolher a alternativa que melhor completa a frase a seguir. Podemos afirmar que a descrição feita pelo comprador é confusa. Na fala uma palavra dá a ideia de que o comprador faz gestos para explicar como o objeto é. Que palavra é essa? Aí você vai lá grifar no trecho que tem, que é a palavra sim. Na letra C, nesse trecho o comprador emprega várias vezes as palavras entende? Sinale a alternativa que melhor indica a finalidade dessa repetição. Manter o vendedor atento. Na 5, releia esta fala do comprador. Aí tem pintar as reticências. Reticências é um dos sinais de pontuação, os 3 pontinhos, que nós já vimos, né? A reticências, ela vai demonstrar que ainda tinha algo para ser falado, ou então a fala foi interrompida. Leia em voz alta o trecho, e aí assinalar o que a expressão acompanhada das reticências pode indicar. Aí aqui é a questão dúvida, hesitação. Na C da página 55, nós temos marca a alternativa mais adequada para completar a afirmação a seguir. Nessa fala do comprador, a palavra pomba é uma expressão que sugere irritação, impaciência. Relê esta fala. Bem, é mais ou menos assim. Copie dessa fala a expressão que marca uma pausa, uma hesitação.
E aí é a palavra bem. E aí nós temos o texto de comunicação, representa, conversa entre os dois personagens, aí tem falando aqui para ler, cada fala seguir e marcar a característica nela presente. Escreva no quadrinho as letras correspondentes de acordo com as indicações. Então nós temos pausa, interrupção, dúvida, hesitação, manter a atenção do ouvinte e repetição. Então aqui, não, escuta aqui, é a repetição. Me vê aí, essa é a dúvida. Letra B. Serve assim para aprender, entende? Essa é a letra C. Manter a atenção do ouvinte. Infelizmente, cavalheiro. A letra A, uma pausa, uma interrupção. Mas é simples, uma coisa simples. A letra D, repetição. Na página eu citei as 56, mas vem só assim a hora de organizar o que estudamos, que vocês podem ler aí a parte da crônica, mais uma coisinha para vocês lembrarem. E aí na página 58, eu acho que eu cheguei a falar, a tia Andréa também, tinha sido página para tarefa de casa, que é uma atividade oral, tem uma tirinha e vocês tinham que responder 3 perguntas. A número 1. Nessa história, o que Humberto quer comunicar? Aí, o Humberto, que é um dos personagens, quer comunicar que ele está apaixonado. Quais são as linguagens que ele usa para se comunicar? Aí, fala, movimento, os gestos e o desenho, né? Ele usou de várias formas para mostrar para personagem que ele está apaixonado por ela. E em que momento ele foi realmente compreendido? Ele só foi compreendido quando ele desenhou um coração. Então, nós vimos aqui um pouco da crônica, que nós falamos também na aula passada, que fala sobre a narrativa. Nós falamos sobre os substantivos, próprio, comum, concreto e abstrato. E hoje falamos sobre o coletivo, o derivado e o primitivo. Lembre-se, substantivo coletivo, ele é um substantivo comum. Ele mesmo estando no singular, ele vai designar um conjunto de elementos de uma espécie. O substantivo primitivo, ele não vai derivar de nenhuma palavra. E o substantivo derivado, ele vai derivar de uma outra palavra, ou seja, eles vão se originar de uma outra palavra. E aí, uma das outras atividades que nós passamos na semana anterior, era para vocês realizarem uma produção de texto sobre a crônica. E o tema é sobre coronavírus. Também surgiu dúvidas. Quando vocês forem fazer, alguns já fizeram, outros não. No início, iríamos fazer na própria plataforma. Como surgiu algumas coisinhas que não pode ser realizada ainda, mas nós iremos fazer, nós pensamos melhor, resolvemos fazer essa produção no seu bloco de redação. Então, para aqueles que já estão com bloco de redação, ao fazer a sua produção de texto sobre o tema crônica, sobre coronavírus, você irá escrever o seu nome, pode preencher até a data do dia 30. Você vai escrever uma narrativa. Não precisa ser uma narrativa tão longa para você não se perder nos passos que nós temos em uma crônica. Mas para aqueles que chegarem até a linha 25, beleza. Ah, mas eu não consegui muito. Mas você lembre-se que nós temos um limite de linhas, né? A partir de 10 linhas, então nós temos um númerozinho para você atingir. Principalmente porque se trata de uma narrativa. O que é uma narrativa aí? Você vai ter que lembrar das partes da narrativa. O início da sua história,
nós temos aí a parte de complicação, nós temos a parte do desenvolvimento da sua história e do desfecho dela. Ah, eu não sei fazer. Você vai criar. E como nós estamos em um momento em que todo mundo sabe explicar ao outro como deve se lavar as mãos para prevenir a doença, o que você deve fazer, você pode usar 2 personagens e fazer a comunicação. Ou seja, criar uma historinha de alguém tentando ensinar para o outro por que ele deve lavar as mãos. Em algum momento essa pessoa pode até se chatear, tem que lavar o tempo todo, né? E o outro vai ter que tentar explicar. Isso é um exemplo. O outro vai explicar para ela por que ela vai lavar as mãos, por que vai ser importante dos cuidados, por que você está no isolamento, por que isso é importante. Mesmo a pessoa demonstrando uma certa raiva de não querer realizar essas coisas, pode fazer uma historinha. E os 2 personagens, não esqueça que você tem que usar os sinais de pontuação. E aí, para a nossa próxima atividade, a nossa segunda produção de texto, é algo que vocês já estão meio que sabendo, pois para esse bimestre foi solicitado que vocês realizassem a leitura do livro literário da Alice. Então, vocês estão realizando a leitura desse livro e a nossa segunda atividade de produção textual vai ser você escrever um resumo dessa história. Vocês irão criar um resumo sobre esse livro literário. E você vai vir numa nova folha do seu bloco de redação, vai preencher o cabeçalho. Na proposta, você vai escrever resumo do livro literário Alice no País das Maravilhas. Nessa primeira linha, você pode colocar o título, ou seja, o nome do livro literário. E logo em seguida, você irá fazer o resumo da história que você realizou a leitura, que você leu o livro. Não se esqueça, a história ela não pode ser curtinha, ela tem que ser acima de 15 linhas, até mesmo porque o livro que você leu, ele não é pequeno, ele é grande e tem muitos detalhes na história que você pode relatar. Lembre-se que ela é uma história adaptada, não é como histórias antigas, nem filme. Então, você tem que ler essa história e relatar, fazer o resumo. Antes da gente encerrar, eu quero que vocês se lembrem que como nós realizamos a correção da atividade, todas as vezes que realizar a correção da atividade, você deverá escrever o CC, correção coletiva. Para os meus alunos eu ainda falo de CC do cheiroso, eles vão lembrar disso. Então, escrevam sempre o CC de correções todas as vezes que nós realizarmos alguma correção. Espero que tenham tirado todas as dúvidas e que as produções fiquem mais belas possíveis. Um beijo em todos e até a próxima.